Mestre amado Jesus, espiritualidade divina e amiga, mentores do nosso trabalho, desse trabalho de estudo, rogamos a vós que nos auxilie, que ilumine os nossos pensamentos, que fortaleça a nossa vontade de permanecermos atentos, recebendo essa onda maravilhosa de ensinamentos que nos levam a outro plano, à consideração de outra vida que com certeza já vivemos. Que o Pai possa ser sempre a nossa inspiração. E André Luiz, como sempre, um grande professor, que ele seja abençoado pelo mérito. Agradecemos a Emmanuel, André Luiz, Kardec, agradecemos especialmente ao nosso Chico Xavier, que nos trouxe todo esse maná. Que possamos, então, aproveitá-lo da melhor forma possível. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Muito bem, Rosa. Então, a palavra está com você. Você vai compartilhar a tela aí, não é? Vou compartilhar, tá? Tá ok. Então, deixa eu chegar aqui na tela que nós paramos na semana passada. No slide, né, que nós paramos. Bom, então, Lises, nós paramos nessa parte, né, do Lises já explicando. Vou dar só uma lida rápida aqui para a gente retomar. Então, Lises começa a explicação de que antigamente os serviços desta natureza, quer dizer, os serviços que cuidavam da alimentação, né, dos desencarnados lá em nosso lar, eles assumiam destaque. Mas, depois de bastante tempo, né, que já estava se tentando quintessenciar essa alimentação, o governador delibera atenuar as expressões que remetiam os moradores de nosso lar aos fenômenos puramente materiais. Então, o governador, ele pretende, tem o objetivo, né, de que os moradores possam diminuir essa alimentação e essas expressões que são puramente materiais. Rezam os anais que havia um século que se lutava com os habitantes para se adaptarem às leis da simplicidade. Eu tinha dito isso. O governador não poupou esforços e pede 200 instrutores de uma esfera muito elevada para espalharem seus conhecimentos sobre respiração e absorção de princípios vitais da atmosfera. Houveram conflitos e protestos públicos, mas o governador não desanimou, ele persistiu. O Ministério do Auxílio ficou superlotado por muitas vezes, superlotado, né, por espíritos que acreditavam doentes pela deficiência alimentar. Era tão forte neles esse elo, né, com os costumes materiais, que eles achavam que, por não alimentar, estavam enfraquecidos, estavam doentes. Então, continuando aqui, já no livro, ante pausa mais longa, reclamei interessado. André Luiz fala, né? Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos. Não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Então, quer dizer, até aqueles que trabalhavam no Ministério do Esclarecimento lá, eles ainda estavam presos às questões ainda terrenas, né? Porque eles queriam comparar lá o perispírito com
achando que o perispírito teria, com o corpo físico, que ele teria a mesma necessidade aqui dos carboidratos, das proteínas. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo, por vezes, a imprudência, quer dizer, ainda tentavam, deviam fazer gráficos, né, mostrando para eles, para o governador, as análises que eles faziam, né, tentando mostrar a necessidade dessa alimentação para o espírito que chegou lá em nosso lar. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só, requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam através do ministério da União Divina, e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Então, aí a gente vai percebendo que o governador, ele é bastante sábio, né? Ele não deixava nada que fosse enviado a ele sem um exame, né? Poderia ser que aquilo ali tivesse alguma coisa que fosse razoável, né? E também, assim, ele não agia sozinho, ele sempre buscava a ajuda de espíritos mais avançados. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em ministério. Naquela época, então, ele ainda era um departamento. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões escuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. A gente pensa que a gente nunca imaginaria que isso aconteceria lá no mundo espiritual, né? Que houvesse esse intercâmbio clandestino aí, ficou me parecendo aqui as nossas penitenciárias, né? Que tem tantos intercâmbios clandestinos, né? Se troca tanta coisa, se leva tanta coisa que não pode, e em virtude realmente dos vícios também, né? Então, nessa hora eu fiz uma associação com isso. E outra coisa também importante aqui, né? Porque houve, então, aí um desequilíbrio aí espiritual, né? Que como eu tinha dito lá no início, mas no início da apresentação, da semana passada, que as colônias, elas têm muros, né? Têm proteções, então, esse desequilíbrio e esse intercâmbio clandestino, né? Ele deixou também uma abertura aí para o assalto de espíritos menos esclarecidos à cidade, né? À colônia. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina. E depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente
os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Então, aqui eu vou voltar no slide para a gente ir acompanhando, né? Eu marquei algumas palavras aqui em vermelho, porque nós temos que prestar atenção aqui, porque o governador, mais para frente, a gente vai ver que ele toma, né, aqui nesse momento, ele começa a tomar medidas mais drásticas. Mas nós não podemos esquecer que o tempo todo ele tentou de muitas formas, né? Ele tentou que, ó, paternalmente, ele conversava, ele explicava, ele destacava a superioridade dos métodos de espiritualização e facilitava, né, aos mais rebeldes estudos. Então, ele foi fazendo tudo que ele podia, né, da melhor forma possível, serenamente, com sabedoria, para ir esclarecendo e conseguindo os adeptos, né? E aqui vem falando que o Ministério da Elevação, então, ele aderiu, foi o primeiro que aderiu, o do esclarecimento por causa dos espíritos ali que estavam muito ligados à matemática, a cálculos, a dados, né, numéricos, não conseguiram aderir, eles investiram muito, se opuseram muito a essa medida, né? O governador, portanto, ele continuava trabalhando. Então, é muito trabalho, é muito investimento, é muito amor, é muita sabedoria, né? Portanto, eu fui colocando em vermelho para chamar atenção para isso aí, para a gente. E, enquanto isso, né, o Departamento de Regeneração, que é aquele departamento, lembrando aqui, que é um dos departamentos que recebe os espíritos, né, mais imperfeitos lá dentro de nosso lar. Ele também, né, encorajado pelo do esclarecimento, eles se juntam, então, e vão para as condenações, né, para condenáveis manifestações. E isso aí foi causando um desequilíbrio e ameaças ao bem coletivo. Então, mais uma vez, o governador, de forma serena, ele se posiciona e aí ele toma medidas mais firmes e protetivas para o bem de todos, pois havia na colônia 30 anos de trabalho intermitente para adaptação alimentar, bem como toda assistência para tal. Hora nenhuma ele faltou com alguma medida para que os espíritos ali entendessem, adaptassem, né, de forma amorosa, e ele já vinha tentando isso há tanto tempo. Então, assim, não se justificava mais a insurreição. Então, ele começa a tomar medidas, né, mais radicais, vamos dizer assim, né? Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Então, ele vai adotar medidas mais radicais, fechamento do Ministério da Comunicação. Eu entendi que o Ministério, ele fecha o Ministério da Comunicação como que se desse uma parada ali em tudo que eles, né, vamos arrumar a casa. Então, fecha-se o Ministério da Comunicação, destina os calabouços da regeneração para os recalcitrantes, proibição temporária de auxílio às regiões inferiores, porque da forma que estava, né, vamos dizer assim, um pouco desorganizada, vamos dizer assim, por causa das
dos rebeldes, né, receber mais, auxiliar as regiões inferiores, talvez não fosse mesmo o momento. Rosa, deixa Pois eu não. só contribuir um pouquinho aí. Sim. Todas essas medidas, igual você já frisou, foi depois de muito tempo tentando, de forma bastante pacífica, digamos assim, porque não, em nenhum momento, nem quando tomou essas medidas mais duras, o governador perdeu a serenidade. Mas aí, aconselhado, inclusive, pelos mentores, pelos superiores das esferas superiores também, pelos mais espíritos mais adiantados, assim, que já habitavam uma colônia cuja alimentação era dessa forma, que ele estava tentando implantar em nosso lar. Então, baseado no tempo que já havia tentado e muitos recalcitrantes não tinha jeito mesmo, ele tomou essas medidas. Então, o fechamento do Ministério da Comunicação, por exemplo, o que evitava? Evitava o intercâmbio mental, né, Uhum. entre os moradores de nosso lar e outros espíritos, seja do umbral, ou seja, espíritos encarnados, ou seja, também de características ainda inferiores. Então, primeiro, o fechamento desse Ministério da Comunicação visava isso. É igual você falou, para um momento de reorganização. Os calabouços da regeneração também, com o mesmo objetivo, ou seja, alguns dos revoltosos, eles tumultuavam, como ele falou atrás aí, trazendo riscos para a coletividade, né, de desorganização da coletividade. Então, também foi um momento, né, em que aquela atitude de contemporização que ele teve durante vários anos, né, ele chamou a responsabilidade esses espíritos, porque lá também tinha leis, tinha regras, né? Essa proibição temporária do auxílio às regiões inferiores era porque também eram momentos. Vamos raciocinar o seguinte: todas as vezes que saíam da região de nosso lar e ia para uma região inferior, é muito necessário o equilíbrio, né? A prece, né? Aquela, digamos assim, aquele bom senso, aquela cautela. Mas se o ambiente da colônia estava tumultuado, o que acontece? Esses resgates nas regiões inferiores, eles ficavam muito mais arriscados, ficavam muito mais difíceis, porque aquela vibração superior, ela estava um pouco comprometida, porque a colônia estava submetida digamos assim, a uma série de conflitos. Uhum. E isso tumultuava o ambiente. Essas baterias elétricas, era por quê? Porque o ambiente da colônia estando desestabilizado, o que acontece? Aqueles espíritos do umbral conseguiam, né? E até, não só eles, mas, Uhum. por exemplo, alguém que fosse trazer algum tipo de alimentação por contrabando, como já foi mencionado aí, por exemplo, tinha uma certa facilidade de acesso. As baterias elétricas, como nós vamos ver em outras obras do André Luiz, como na obra Mensageiros, né? Obreiros da Vida Eterna e outras, elas são, digamos assim, proteções eletromagnéticas e que elas só permitem a entrada dependendo do nível vibracional
de cada espírito. Se fosse um espírito, por exemplo, de um tipo vibracional inferior, essas baterias não permitiam a entrada. Então, elas eram uma espécie de uma cerca elétrica, vamos pensar assim, que protegia também o ambiente de nosso lar do acesso de espíritos mal intencionados ou muito ignorantes ainda, muito desequilibrados, né? E essa última aí, que parece ser mais radical, foi no seguinte sentido: olha, se o pessoal não experimentar, não vivenciar, não vai aceitar, porque toda revolta ela era baseada num tipo de preconceito. Estava todo mundo muito arraigado aos costumes do plano encarnado, né? Não eram normalmente assim espíritos que não tinham passado por experiências, né, em colônias superiores, então eles não acreditavam muito na potencialidade daquela alimentação, né, como a que o governador queria implantar. Então era necessário, digamos assim, um mergulho na prática. Então, durante 6 meses, houve, digamos assim, como se fosse assim, um teste de fogo, né? Reduziu o fornecimento da outra alimentação, ou seja, o que sobrava para os habitantes daquela região? Essa alimentação de inalação, né, dos princípios vitais da atmosfera. Porque aí, depois de um certo tempo nisso, nós vamos ver lá na frente, como você vai explicar ainda, né? Essa prática foi muito importante para a aceitação dessa nova alimentação, né? Então, assim, foi o que eu entendi também dessas leituras aí. Desculpa interromper. Não, foi excelente a sua colaboração, é isso mesmo. Ampliou para a gente. Eu acho, Sidney e demais, que nessa parte aqui também, proibição temporária de auxílio às regiões inferiores, como chegar com espíritos que já vêm desequilibrados, né? Porque mesmo os que são recolhidos para serem tratados na colônia, como chegar com esses espíritos num ambiente já também desequilibrado, né? Precisava realmente dar uma parada em tudo mesmo. Né? E eu acho essa última também, a redução por mais de 6 meses, toda a adversidade tem a nos ensinar, né? Nesse caso aí foi uma adversidade, porque se a gente também está numa situação em que a gente não tem alimento, ou que a gente não tem água, ou que a gente falta alguma coisa, é escasso, a gente acaba aprendendo alguma coisa de positivo naquela situação, aprendendo a dar mais valor, aprendendo, no nosso caso aqui, né, encarnados, aprendendo a cuidar, aprendendo a economizar. Então, essa medida dele aí foi realmente, igual você falou, foi muito necessária para que eles experimentassem, porque, de repente, a gente fala de uma coisa que nem experimentou, né? Esses recalcitrantes mesmo, eles não aceitavam de forma alguma. Então, passando para frente. Então, fim do período... Não, aí aqui tem uma frase que eu até coloquei no outro slide, né? Que a colônia ficou, então, sabendo que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Então, às vezes, parece controverso, né? Indignação do espírito manso e justo, mas eu fiz uma analogia com nós, pais aqui, né? Às vezes a gente precisa confiscar alguma coisa do filho, precisa de pôr de castigo, precisa ter uma conversa mais radical, cortar alguma coisa, para que ele possa entender e aceitar uma nova situação. Então, fiz essa analogia, né? Foi necessário. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesse comenos regozijo público e dizem que,
em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. Então, ao fim de um determinado tempo, né, veio o reconhecimento de que foi necessário para o reajustamento dos espíritos aquelas medidas. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Como nós vimos aqui, né, antes, espíritos que chegam, né, às vezes vêm com uma sensação, né, muito grande do desejo da alimentação. Então, com isso, ele precisa de ser acolhido, né, reeducado, acolhido e receber ainda porções de um alimento, embora fluídico, que guarde semelhança com o daqui da terra, para ele poder ir, né, se desfazendo desse sentimento, né, da necessidade de alimentar dessa forma como alimentava no plano material. E isso acontece no Ministério da Regeneração, e aqui também cita o do auxílio. Nos demais, quer dizer, nos outros ministérios, há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade, quer dizer, é bastante equilibrado nos outros ministérios. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu o maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísias silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Então, ao final, né, todo mundo percebeu que era necessário mesmo, eram necessárias aquelas medidas, aquelas mudanças, aquelas aprendizagens, para reduzir essa expressão física e alcançar um grau mais elevado de espiritualização. Eu acrescentei alguns slides aqui, porque eu percebi que, né, sobraria tempo, mas eu gostaria de perguntar a vocês se vocês querem fazer algum comentário sobre o que foi dito, voltar aqui em algum slide. A palavra está franqueada aí, gente. Quem quiser dar uma contribuição, tirar alguma dúvida, é um momento bastante oportuno. Pode prosseguir, então, Rosa. Bom, pensando que o tempo seria muito, né, para o restante, eu trouxe aqui alguns slides que eu achei pertinentes ao nosso estudo de hoje, tá? Aqui tem as fontes de pesquisa, né, onde eu pesquisei, e aqui refletindo sobre o aprendido. Eu li um texto, né, um estudo desse Antônio Carlos Navarro, e, segundo ele, quando encarnados, elegemos, com exceções, o regime alimentar fundamentado em alimentos densos e gordurosos, criando a viciação física e o condicionamento psicológico correspondente. O tempo inteiro, aqui, nós vimos isso, né, nesse capítulo, que nós, enquanto encarnados, alimentamos, né, alimentamos de alguns alimentos
e nós viciamos nesses alimentos. E quando a gente já desencarnado, por causa do nosso perispírito, por causa de nossas sensações, nós temos um condicionamento psicológico correspondente. A gente continua desejando comer aquilo que comíamos aqui encarnados. A mudança é significativa e merece nossas reflexões a respeito. Por quê? Se nos dias de encarnados já temos esclarecimento sobre o impacto nocivo da alimentação excessiva no corpo físico, preciso é que nos conscientizemos acerca do tipo de alimentação que nos aguarda no mundo espiritual organizado. Então, nós não podemos chegar lá, nós aqui desse estudo, dizendo que a gente não sabia que seria assim, né? Então, nos cabe, desde já, pensar nessa viciação, né? Pensar nesse condicionamento que a gente tem. Aqui, nesse caso, estamos tratando da comida. Nós sabemos que pode acontecer com outros prazeres também. E o Sidney tinha citado também, né, o livro Evolução em Dois Mundos, até nos convidou a voltar nele ou a conhecê-lo, né? André Luiz volta ao assunto em o livro Evolução em Dois Mundos, encarecendo a importância da respiração no sustento do corpo espiritual. Basta lembrar a hematose no corpo físico, atendendo a assimilação e desassimilação de variadas atividades químicas no campo orgânico. Hematose, eu lembro bem que a Gláucia fez um estudo sobre isso, né? Mas muitos aqui não estavam nesse estudo. A hematose, elas são trocas gasosas que ocorrem nos seres humanos. Elas vão ocorrer nos alvéolos pulmonares. Então, o que acontece? Basicamente, é a transformação do sangue pobre em oxigênio em sangue rico em oxigênio. É mais ou menos o que acontece com as árvores, né? Que elas inspiram aí, absorvem o gás carbônico e soltam o oxigênio para nós. Então, nosso pulmão, ele vai fazer esse processo. E esse oxigênio, por que ele é importante? Ele é importante porque é ele que vem, né? Que ele é que vai transportado pelo sangue, ele é utilizado nas células para respiração celular. Então, através desse processo, com esse oxigênio, que a célula vai conseguir produzir energia. Então, ele fala aqui que atendendo à assimilação e desassimilação de variadas atividades químicas do campo orgânico. Quer dizer, nosso corpo todo é composto de células. Então, tanto vai assimilar ou desassimilar atividades a depender desse oxigênio que chega para o nosso corpo. O oxigênio que alcança os tecidos entra em combinação com determinados elementos, dando em resultado o anidrido carbônico e a água, com produção de energia destinada à manutenção das províncias somáticas. Quer dizer, esse oxigênio, nós dependemos desse oxigênio para manter essas províncias de células, né? Então, ela é essencial, essa troca dos gases, né? A hematose, ela é essencial para o bom funcionamento do corpo humano, porque a falta de oxigênio na célula, ela causa hipóxia, quer dizer, a célula ela para o seu processo produtivo, seu metabolismo. Então, eu estava vendo isso, estudando isso, eu achei muito interessante, porque eu fiquei pensando, nós estamos com um ente querido no CTI e passou por esse processo de
um fungo no pulmão, e tudo se deu, tudo se complicou por causa da questão da respiração. Porque se a pessoa não respira, ela não renova dentro do pulmão esse oxigênio, que não é levado para as células, e aí começa a falhar alguma coisa, falha isso, falha aquilo, e aí a pessoa começa a entrar numa falência, né? Tanto é que nos primeiros momentos de socorro, a gente vê que a primeira coisa que se coloca é o oxigênio, né? É o ar. Lembrando também aqui que nesse estudo também nós vimos que uma pessoa pode viver 7 dias, me corrijam se eu estiver errada, 7 dias sem alimentação, 3 dias sem água e 5 minutos sem oxigênio, não foi isso que nós vimos também nesse estudo? Então, assim, para ver a necessidade que nós temos desse oxigênio, desse ar. E, às vezes, a gente não compreende a grandeza disso, né? Que é o que a gente vai respirar depois, lá no mundo espiritual, apenas. Então, eu fico pensando que não é só para nos manter vivos enquanto ar, mas por causa da renovação das células, por causa do processo orgânico todo que nós temos. Então, assim, é muito importante isso aqui. Estudando a respiração celular, encontraremos, junto aos próprios arraiais da ciência humana, problemas somente equacionáveis com a ingerência automática do corpo espiritual nas funções do veículo físico, porque os fenômenos que lhes são consequentes se graduam em tantas fases diversas que o fisiologista, sem noções do espírito, abordá-los-á sempre com a perplexidade de quem atinge o insolúvel. Então, quando a gente começa a estudar sobre essa respiração, e aí a gente vai ver que é tudo super interligado mesmo, né? Que se a gente não leva em consideração o espírito, né, a gente não consegue, às vezes, atingir as soluções. É que o corpo espiritual, comandando o corpo físico, sana espontaneamente quando harmonizado em suas próprias funções todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos, presidindo as reações do campo nutritivo comum. A gente está assim, sempre acostumado a ver a recomendação de respirar quando a gente está nervoso, respirar quando a gente está estressado, respirar quando a gente está ansioso, mas eu acho que vai muito além disso tudo aí. Acho que precisa da gente estudar mais, entender mais sobre isso, porque aqui está falando que quando a gente consegue, né, que o corpo espiritual consegue estar harmonizado, ele vai sanar os desequilíbrios acidentais nos nossos processos metabólicos. Quer dizer, nós temos a condição de nos curar de muitas coisas, e muito pela respiração, muito por nos conhecer essas condições, né, que nós mesmos temos e que podemos executar, e podemos treinar, e podemos estar mais atentos a elas. E aqui fala presidindo as reações do campo nutritivo comum, né? Nos alimentando aí com isso, sanando aqui e nos alimentando de forma saudável, né? Com essa respiração correta. Não ignoramos desse modo que desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração. Então, assim, desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume, que vamos dizer aí que é o alimento material, né? Simplesmente como recurso complementar
de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e à distribuição dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. Quer dizer que esse alimento material, ele só contribui para a parte material. E nós precisamos, então, dessa alimentação da respiração, né, para a nossa parte espiritual, mesmo encarnada. Porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Nós vimos lá também que o amor é um alimento, né? Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas, trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que, por ela, se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí, porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. Isso a gente vê, às vezes, experiências, né, eu já vi uma vez com macaquinhos, que o macaquinho, dois macaquinhos, filhotes, eram alimentados, um mais mecanicamente, o outro com alguém que carregava, que colocava perto do coração, que amava, né? Então, ao final, mostrou-se a diferença do desenvolvimento de cada um deles, né? Mostrando como que nós necessitamos, todos os seres vivos, do amor. Ai, desculpa. Bom, gente, para finalizar, eu trouxe essa mensagem, né? Uma vez perfeita a respiração, tudo mais entra nos eixos. Respiração é vida, mas as pessoas a ignoram, não lhe prestam nenhuma atenção. E toda mudança que acontecer, acontecerá através da mudança em sua respiração. Eu achei, assim, importante trazer mais um complemento, né, para a gente fechar o tempo, e eu achei que esse capítulo, assim, traz para a gente a importância da gente pensar mais sobre isso, porque às vezes a gente respira sem nem perceber, né? Normalmente a gente não olha para a respiração, como nós estamos fazendo essa respiração, como nós estamos cuidando de respirar, né? Porque tem as formas corretas, quando a gente vai fazer meditação, a gente sabe que tem as formas corretas. E muitas vezes a gente não dá a devida atenção a isso, né? Muito importante, são técnicas, às vezes, que estão muito aí fáceis para nós e nós não utilizamos. Eu espero ter contribuído, espero ter trazido alguma coisa assim interessante, né, para vocês, e agradeço a paciência e a oportunidade. Ô, Rosa, pode ter certeza que foi muito interessante, muito boa a sua apresentação. Esse complemento, ele também foi muito útil, né? Porque reforça muito essa orientação, essa experiência do livro, que nós temos que nos
preocupar com esse tema, porque a maneira como nós vamos chegar no mundo espiritual, ela será, digamos assim, um reflexo do que nós vivenciarmos aqui. Então, é muito importante a gente se esforçar, mesmo enquanto estamos encarnados, para ter essa consciência com a questão da alimentação, com essa importância da respiração, não é? Isso. Então, acho que ficou bastante didático a maneira como você fez a apresentação. Rosa, pode cancelar a sua apresentação aí? Tá. Uhum. Pode. Muito bem. Agora nós precisamos planejar o nosso estudo da próxima semana, e aí o próximo capítulo é o 10, cujo título é No Bosque das Águas. Também é um capítulo muito interessante. E aí vem aquela perguntinha básica: quem pode nos ajudar com essa leitura comentada aí? Evidentemente que a Rosa fez uma apresentação, né, extraordinária aí com a apresentação do PowerPoint, muito didática, mas a gente sabe que nem todo mundo tem esses recursos técnicos assim. Então, não tem problema, não é a apresentação, ela não é obrigatória, é um recurso a mais, quem quiser apresentar, mas pode ser só uma leitura comentada mesmo, como a gente já fez várias vezes, né? Mas é importante, né, o maior número de pessoas participar para a gente não ficar sempre nos mesmos, porque o que nós fazemos aqui é uma leitura, né? E aí a gente emite os comentários, o que a gente achou, o que a gente não entendeu, né? E o grupo participa. Então, esse é o nosso objetivo, que todo mundo participe um pouquinho. E aí, gente, quem que se anima aí? Capítulo 10, No Bosque das Águas. Vai dar sequência aí ao passeio de André Luiz com Lísias, pela colônia de Nosso Lar. Cida, escutei você levantando a mão, eu vi você levantando a mão aí, Cida. Carolina. Olá, gente, hoje nós só vamos embora depois que a gente decidir isso aqui, hein? Como é que faz? Cida? E você, Denise? Você está sem microfone, Cida. Então, Sidney, igual eu te falei, quarta e sexta são os dias mais complicados para mim, porque às vezes eu chego em casa aqui, já começou o estudo, que é o dia que eu busco o Leone no treino, sabe? Então eu fico com medo de me comprometer e dar algum BO aqui, eu não consegui nem entrar. Hoje eu entrei no horário normal, mas sexta-feira eu não consegui nem chegar. E acontece alguns dias assim, que quarta e sexta são os 2 dias que o André chega atrasado de Belo Horizonte, sabe? Que ele chega mais Entendi. tarde. Tá certo. Mais alguém, gente? Pode falar, Denise. Eu posso fazer, Cid. Oh, que ótima notícia. Então tá bom. Como eu estou falando para você, pode fazer do seu jeito, sem preocupação, tá bom? Tá ok, agradeço. Eu que agradeço, então. Ô, Cida, então faz a oração para a gente aí, que essa aí você já está aqui, não tem perigo. Faço sim. Então vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, aos nossos amigos espirituais, agradecendo por essa aula magnífica que a Rosa apresentou para nós, que acrescentou mais um pouquinho dos nossos conhecimentos. Que possamos colocar em prática o que nós aprendemos hoje, pelo menos um pouquinho, até a próxima semana. Será o nosso para casa, colocar um pouquinho em prática de tudo que vimos aqui hoje.
E assim, gratos pela oportunidade de estarmos respirando e vivenciando, né, mais uma vez esse estudo de André Luiz, nós vamos agradecendo com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Até a próxima semana, com fé em Deus. Que assim seja. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, muito obrigado e boa semana, gente. Boa Obrigada. noite. Quarta que vem.